Olá, meu nome é Camila Araújo, sou sanitarista, residente multiprofissional de Vigilância em Saúde da UNB e essa semana irei apresentar o CITREP da Semana Epidemiológica 4. Nesse CITREP, iremos abordar sobre síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, arbovirose, sarampo, febre amarela. Vírus de Marburg, infecção vírus Nipah, alerta ambiental, doenças de transmissão hídrica e alimentar em Santa Catarina. Os dados mostram queda expressiva dos casos de síndrome gripal associada à Covid-19 ao longo dos últimos anos no Brasil. Até a Semana Epidemiológica 3 de 2026, foram registrados 1.774 casos novos, número bem inferior aos observados no mesmo período de ano anteriores. A comparação até a Semana Epidemiológica 1 evidencia uma redução contínua de 103.482 casos em 2023 para 23.563 em 2024, 15.040 em 2025 e cerca de 4.200 em 2026, indicando tendência de diminuição da circulação e do impacto da Covid-19 no início de 2026. Os dados da vigilância laboratorial indicam baixa circulação do SARS-CoV-2 na Semana Epidemiológica 3 de 2026. Foram realizados 29.194 exames RT-PCR, dos quais 206 apresentaram resultado positivo, resultando em uma positividade de 0,71%. Esse percentual baixo sugere nível reduzido de transmissão da Covid-19 no período analisado, apesar do número expressivo de testagem. Observa-se padrão sazonal dos atendimentos por síndrome gripal na APS do Distrito Federal em 2005 e 2026, com aumento progressivo até um pico entre as semanas 18 e 22, seguido de queda e um novo pico entre a semana 32 e 38. A partir da semana 39, a redução contínua dos atendimentos, com elevação pontual na transição entre o final de 2025 e início de 2026, seguida de novo declínio. Em relação ao acompanhamento de unidades sentinelas para a síndrome gripal do Distrito Federal, nas últimas semanas, temos uma taxa de positividade de 53,6% do total de exames realizados. De co-infecções, somam 12 casos e foram identificados 114 vírus. O vírus mais prevalente foi o rinovírus, seguido do metapneumovírus e do adenovírus. A análise de SRAG até a Semana Epidemiológica 3 de 2026 indica predomínio de baixo risco na maior parte dos estados nas últimas 2 semanas. Ainda assim, algumas unidades da região norte e do centro-oeste apresentam níveis de risco ou alerta, exigindo um monitoramento mais atento. Na avaliação das tendências de longo prazo, últimas 6 semanas, observa-se estabilidade ou queda dos casos em grande parte do país, enquanto poucos estados mostram tendência de crescimento, concentrados principalmente no norte. O cenário geral sugere atividade controlada da SRAG no Brasil, com ponto específico que demandam vigilância reforçada. Na Semana Epidemiológica 3 de 2026, o cenário inicial das arboviroses no Brasil já demanda atenção, totalizando 9.477 casos prováveis de dengue em todo o território nacional. Quanto ao coeficiente de incidência por 10.000 habitantes, o estado do Tocantins lidera o ranking neste período, apresentando uma taxa de 32,3. Observa-se também uma pressão nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, com destaque para o Goiás, 12,3, seguido pelo Paraná, 12,1 e Santa Catarina, 9,1. O mapa de calor reflete o início do ciclo sazonal de transmissão, indicando que, embora estejamos no começo do ano, estados estratégicos já apresentam índices que exigem monitoramento contínuo para evitar a escalada da doença. Ao analisarmos o cenário epidemiológico da dengue na terceira semana de 2026, o monitoramento de casos graves e com sinais de alarme aponta para uma situação crítica concentrada no centro-oeste e sudeste. O estado de Goiás lidera esse indicador preocupante, registrando 8 casos de maior complexidade clínica logo no início do período.
Na sequência, a região Sudeste apresenta um alerta importante, com Minas Gerais notificando 6 casos, seguido por São Paulo e Mato Grosso com 5. Esses dados indicam que nessas localidades a epidemia não apenas avança em volume, mas já pressiona a rede hospitalar com quadros que exigem intervenção médica imediata e suporte avançado. Passando para o cenário da chikungunya na semana epidemiológica 3, o Brasil contabiliza um total de 2.594 casos prováveis. O alerta máximo recai sobre o Mato Grosso do Sul, que apresenta uma disparidade significativa em relação aos demais estados, liderando com uma incidência de 19 por 100 mil habitantes e somando assim sozinho 562 casos prováveis. A região Centro-Oeste concentra os maiores números, com Goiás aparecendo na sequência, com 630 casos e incidência de 8,6, seguido pelo Mato Grosso, com 142 notificações. Entre janeiro e dezembro de 2025, o Brasil registrou 11.988 casos confirmados de febre Europush, com destaque para o Espírito Santo, que concentrou a maior parte das notificações, 6.326 casos. Outros estados relevantes foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba, porém com números significativamente menores. Até o período analisado, foram contabilizados 5 óbitos confirmados e 2 em investigação, evidenciando impacto clínico limitado, mas com circulação expressiva do vírus em algumas regiões, especialmente no Sudeste. Sobre a febre amarela no Brasil, não tivemos novas atualizações das semanas epidemiológicas de 2026. No ano de 2025, foram 119 casos confirmados em humanos, 126 casos em primatas não humanos, 47 óbitos, que resultou em uma letalidade de 39,5%. A maioria dos casos em humanos e primatas foi no estado de São Paulo. Com relação à situação do sarampo nos Estados Unidos, tem sido registrado um surto em Carolina do Sul. Até o momento, são 338 casos no estado, enquanto no país são 416 no total. Já no México, o ano de 2025 registrou 6.427 casos de sarampo e 24 óbitos. Em Chihuahua, foi registrado o maior número de casos, sendo 4.490 e 21 óbitos. Já em 2026, até 30 de janeiro, são 1.479 casos confirmados e 1 óbito. Somente na semana epidemiológica 3, foram 447 casos confirmados. O estado que mais notificou casos é Jalisco, com 1.636 casos, seguido de Chiapas, com 900 casos. Agora, abordaremos sobre a situação epidemiológica das doenças de transmissão hídrica e alimentar em Santa Catarina, conforme o informe epidemiológico número 3 de 2026 da Secretaria de Estado de Saúde. Os dados mostram que nas primeiras semanas de 2026, os casos de doenças diarreicas agudas ficaram acima do esperado para o período. O padrão sazonal do verão ocorre fatores como altas temperaturas, aumento do turismo e maior consumo de alimento fora de casa, favorecendo a transmissão. As regiões da Foz do Rio e Jataí e da Grande Florianópolis concentram os maiores números de atendimento, refletindo maior densidade populacional e circulação de pessoas. A maioria dos casos apresenta quadro leve, com tratamento baseado principalmente na hidratação oral. O boletim também destaca a importância do monitoramento contínuo, da investigação rápida de surtos e do reforço das ações de vigilância e prevenção para reduzir o risco à saúde da população. Em 26 de janeiro de 2026, o Ministério da Saúde da Etiópia declarou o fim do primeiro surto da doença pelo vírus de Marburg no país, após 42 dias sem novos casos, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ao todo, foram registrados 19 casos, entre confirmados e prováveis, com alta letalidade, característica da doença. O surto teve início em novembro de 2025, na cidade de Jinca, e foi controlado por meio de vigilância intensificada, rastreamento de contatos, fortalecimento laboratorial, atendimento adequado aos pacientes e comunicação com a comunidade. A resposta contou com apoio técnico, operacional e financeiro da OMS e de parceiros. Apesar do encerramento oficial, permanece a recomendação de manter a vigilância e as ações de prevenção, devido ao risco de reintrodução do vírus a partir de reservatórios animais.
A infecção pelo vírus Nipah é uma doença infecciosa considerada de alto risco pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Trata-se de uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida de animais, principalmente morcegos e porcos, para humanos, além de ocorrer também por meio de alimentos contaminados ou contato direto com pessoas doentes. Os sintomas variam desde febre, dores e problemas respiratórios até complicações graves, como a inflamação do cérebro, encefalite. O período entre a exposição ao vírus e o aparecimento dos sintomas pode ir de 3 até 14 dias, podendo, em casos raros, estender-se por mais tempo. A taxa de mortalidade é alta, variando entre 40% e 75%, e atualmente não existe vacina ou tratamento específico disponível. Por isso, o manejo da doença se baseia em cuidados de suporte e medidas de prevenção. A compreensão deste quadro é essencial para melhorar a vigilância e fortalecer as ações de saúde pública diante de possíveis surtos. Segundo a OMS, o surto recente do vírus Nipah foi registrado em Bengala Ocidental, na Índia, em janeiro de 2026. Foram confirmados 2 casos em profissionais de saúde do mesmo hospital privado na cidade de Barasat. Um dos pacientes permanece em estado grave, enquanto o outro apresentou melhora clínica. As autoridades de saúde identificaram e testaram mais de 190 contatos, todos com resultado negativo, indicando que não houve transmissão secundária. Medidas rigorosas de vigilância, rastreamento de contatos e controle de infecções foram rapidamente implementadas, com o apoio técnico da OMS. Apesar da alta letalidade do vírus Nipah e da ausência de vacina ou tratamento específico, a OMS avalia que o risco permanece moderado apenas em nível local e baixo em níveis nacional, regional e global, já que o surto foi pequeno, localizado e contido de forma eficaz. Sobre o alerta ambiental da semana 4, podemos citar a situação do DF, onde a Defesa Civil emitiu um alerta sobre as chuvas intensas durante a semana, impactando a saúde da população. A situação configura um alerta ambiental com implicações sanitárias relevantes, ainda que sem colapso assistencial. A prioridade é proteger populações mais expostas, como pessoas em situações de rua ou que precisam se expor por períodos prolongados às chuvas, alagamentos e umidade. Portanto, espera-se uma ação coordenada a fim de garantir a continuidade do acesso aos serviços de saúde e fortalecer ações preventivas, enquanto se avança no enfrentamento das vulnerabilidades estruturais que transformam chuva intensa em um risco à saúde coletiva. Esse trap foi elaborado por Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Iana Lins, João Vitor, Camila Araújo, Márcio Luiz e foi revisado por José Lucas e Jonas Bran. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima semana epidemiológica.